gente. É sábado. Sábado é dia de live. E hoje tem uma live muito especial, né? Nós vamos falar hoje sobre acolhimento LGBT. Olá, Gabriel. Chegou. Boa noite. Olá, boa noite, Ero, tudo bem? Que show ter você aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu Tá? que agradeço. Imagina. Desde o primeiro dia que eu falei contigo, eu já me encantei de ti. Fico Eu amava feliz. carinhosa porque a gente, nós falamos uma outra live que a gente inclusive vai ter que regravar sobre o pansexual, alguma coisa, né? Assim, é natural que nós gostamos, todo ser humano gosta de se relacionar com pessoas extremamente inteligentes, tá? Tanto para um relacionamento afetivo, mas como do É seu sápio sexual. isso, sabe sexual. Mas isso para relacionamentos amorosos, pessoas que realmente se preocupam em ter relacionamentos com pessoas com nível de inteligência superior. A beleza não é mais padrão hoje em dia. Interessante isso, né, Gabriel? Como que Muito interessante. A gente, infelizmente, deu um problema técnico no dia, a gente não conseguiu gravar, mas em breve eu acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre esse assunto. vamos falar? E interessante como que o universo muda. Antes era beleza, 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 beleza. Hoje não é mais. Isso que é legal, né? Melhorou? Melhorou. Beleza. Vamos lá. Agora sim. Aham. Não, show de bola. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem diferente, mas vamos nos apresentar para quem está chegando. Eu sou a Garricken, eu sou autora de Nossa Decadência, que é esse livro aqui, para quem ainda não conhece. Nossa Decadência é um livro de poesia de protesto, é um livro de poesia de protesto e de direitos humanos, tá? Ela fala sobre os direitos da mulher, da comunidade LGBT, da criança, do idoso, tá? E todo tipo de intolerância e prepotência. E Nossa Decadência é interessante, é um livro gostoso de ler. Ele está à venda na Amazon. Para você que quer ter algo assim que pode parecer desconfortável para ler, mas não é. Ele traz esperança de um mundo melhor, sabe? Então leia esse livro, vale a pena. Eu costumo dizer que a poesia é um dardo mental. Ela acerta em cheio. Eu sempre falo isso em todas as vezes que eu falo de poesia, porque de fato é um dardo mental. Ela te ajuda a compreender melhor o seu entorno, e isso é muito bom. Aproveitando para dizer para vocês que nós gravamos as nossas lives no Instagram, porque elas depois vão ser editadas para irem para o YouTube, para o meu canal Eronizando. Eronizando, como se escreve, H-E-R-O-N-Y, Eroni, de fato, né, com Y no final, Eronizando. Depois eles vão para o canal do YouTube, depois que o Thiago, que é da Almeida Eco, faz aí todo o serviço de edição. Nós hoje não vamos tratar o assunto com ironia, embora nós estamos gravando para o programa Ironizando. Vamos tratar com delicadeza, com respeito, com acolhimento. Vamos falar de acolhimento LGBTQIA+. E por que falar sobre esse assunto? Devemos falar por ser absolutamente necessário e humanitário nos tempos atuais, por uma questão de humanidade mesmo. Vamos discutir de uma forma alegre esse tema tão assustador e que causa tanta ira em tanta gente, que não há necessidade. E para dar um torque, sabe? Caminhão tem um motor, tem aquele. O motor tem um torque, né? Que faz girar mais rápido, não tem, Gabriel? Com Hoje, certeza. hoje você é o nosso torque, tá? Para dar um torque nesse assunto, convidamos meu amigo, um revolucionário, que vem plantando sementes de acolhimento LGBT, ao público LGBTI, QIA+, em nosso tempo. Está conosco Gabriel Rodrigues, que é matemático, amante da filosofia e sociologia,
Gabriel é militante LGBTQIA+, e é de esquerda. É idealizador da Tribuna Livre, que é um grupo do interior de São Paulo, se não me engano, né, Gabriel? Isso mesmo. Que luta pela liberdade individual e pela representatividade. Boa noite, Gabriel. É uma honra recebê-lo aqui. A honra com certeza é toda minha, né? Eu fico muito feliz pelo convite e espero estar à altura desse convite durante essa live aqui, durante esse bate-papo. Ah, imagina. Quer falar um pouquinho do teu trabalho na Tribuna Livre, do que você tem feito já? Bem, Tribuna Livre, Livre Mesmo, é um grupo ao qual eu criei aqui na minha região. É um grupo de debate político e lá a gente conversa sobre vários aspectos políticos do Brasil em forma de debate, de conversas, né? Conversas essas que são sugeridas tanto pela ADM do grupo, quanto também pelos participantes do grupo. E lá a gente conversa sobre diversos assuntos, sempre prezando o bom debate, né? O debate com inteligência e nunca desrespeitando ninguém. Então a gente tem esse critério lá no grupo. É um grupo que já está consolidado, a gente tem mais de 5.000 participantes desse grupo aqui na região. E é um grupo voltado para essa área da liberdade de expressão, a liberdade individual de cada ser humano, né? E também a representatividade, tanto a representatividade negra, LGBTQIA+, feminina, entre outras representatividades diversas que a gente tem na nossa sociedade. Interessante. E também, só para concluir, eu tenho também agora um novo projeto, que é um projeto Colorindo Mentes, que ele está sendo idealizado por mim e por mais 2 pessoas, inclusive uma delas é o Gato Conectado, que está aqui na live. E legal. Esse projeto também é um projeto LGBT que a gente está montando e estruturando para alcançar uma parte um pouco mais nacional e não só regional, como é o projeto Tribuna Livre, Livre Mesmo. Lá em Gato Conectado, acabou de entrar, boa noite, Gato. Ele tem o nome de Gato Conectado, ele realmente foi muito feliz nessa escolha. Aproveitando, vamos dar boa noite e celebrar a chegada de algumas pessoas que estão aqui, a Célia Bike 54, a Josi Silva Alves. Oi, Josi, tudo bem? Beijo. Costaeira entrou, beijo para você também. Deixa eu ver aqui o que mais. O Dirceu Gomes, que participou conosco num outro evento, também entrou. Ótimo. Vamos dar aí as boas-vindas para as pessoas que estão nos assistindo. E vamos continuando com a nossa fala sobre LGBTQIA+, que é um tema bem interessante. E aproveitando, te dar os parabéns por essa iniciativa desse novo projeto seu. Eu amo gente que ama ajudar pessoas, sabe? Fazer esse tipo de projeto que interfere na vida das pessoas para melhor. Tu já imaginou você viver nesse mundo e não fazer nada? Você vem para cá e ocupa tempo, espaço, alimento, água, e você não contribui com nada para a melhoria da humanidade ou da civilidade. Eu acho um desperdício de tempo, sabe? Por isso que eu amo pessoas que ajudam pessoas. Isso é uma paixão que eu tenho, que eu admiro, sabe? De paixão, de gana mesmo. Parabéns por ti por fazer isso. Obrigado, Ero. Só para falar, esse projeto ele não é meu, tá? O projeto Colorindo Mentes é um projeto idealizado por 3 pessoas. Então, só para deixar aqui um pouco mais claro, para não ficar uma coisa monopolizada. O Tribuna Livre é um projeto pessoal, mas o Colorindo Mentes é um projeto aí que eu tenho mais a divisão de parceria com mais 3 pessoas. Show de bola. Para quem está entrando, ou quem nós sabemos que a sigla LGBTQIA+, é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para os seus iguais. Para quem não está habituado à literatura, hoje, nesse programa, nós vamos mesclar um pouquinho para entender melhor esse universo através da poesia de acolhimento.
E eu vou ler para vocês, vou começar com um poema de minha autoria, que faz parte do meu segundo livro, que vai ser lançado agora em junho deste ano, que chama-se Herdeiros do Arco-Íris. Herdeiros do Arco-Íris, ele vem com uma temática toda de poesia de acolhimento ao universo LGBT. Eu senti necessidade de escrever esse livro porque eu convivo com pessoas LGBT, no seio familiar, e eu sei quanto é difícil isso. Então, eu penso que nós temos que tornar a vida deles melhor, tá? Nós temos que florir a vida das pessoas, e por isso veio o Herdeiros do Arco-Íris. Eu vou dar umas palhinhas para você hoje do que é a dimensão desse livro na vida de um LGBT. A poesia chama-se Mutação. Estamos em plena evolução humana. Diria que é uma mutação, uma fronteira que se abre, um mundo de aceitação de velhos desejos e sentimentos. Enfim, almas gêmeas, almas sem algemas. Interessante notar que são seres extremamente mais humanizados, mais harmonizados, mais delicados, bem resolvidos, anos-luz mais evoluídos. Contém um estilo de paz e tudo o que ela traz. É uma poesia que celebra esse universo LGBT. Gabriel. Quando você me mandou essa poesia e eu li, eu confesso que eu fiquei pasmado. Porque basicamente é o contexto do que eu acredito que o universo LGBT realmente é, né? Durante muito tempo a gente foi considerado uma espécie rara, uma espécie estranha, né? Mas ao longo do tempo a gente começa a perceber que não, que nós simplesmente somos, e que isso realmente é uma evolução, e eu diria até uma evolução social, e não científica ou biológica, né? Mas uma evolução social, onde nós agora começamos a ter, aí como o próprio poema diz, né? A gente consegue amar sem algemas, a gente consegue fazer as coisas sem ter uma restrição social, sem ter uma restrição de pensamento, né? A parte dos sermos diferentes no sentido de mais humanizados, mais harmonizados e mais delicados, talvez se aplique muito a uma frase de autoria própria que eu sempre falo, né? Só conhece o amor quem teve muita dor. E é estranho dizer num bate-papo desse que pessoas tão felizes como as pessoas do movimento LGBTQIA+, já sofreram muito, mas o sofrimento faz com que a gente consiga colocar alegria em tudo que a gente faz, que a gente consiga entender o quanto é importante ser humano e tratar o humano como humano, independente de qualquer circunstância de gênero, orientação sexual, ou pele, cor e assim por diante. Então, esse poema basicamente é uma evolução não só para o movimento, mas deveria ser para a humanidade como um todo. Olha só, obrigada. Nesse livro ele tá muito nessa vibe, e ele tem um poema, eu não me lembro agora, as pessoas perguntam, mas como você não se lembra do teu poema? Eu tenho mais de 1000 poemas, como eu vou lembrar? Como que vai lembrar de tudo? 60 anos, a gente já não tem mais aquele chip de 20 e poucos anos que você se lembra de tudo, mas enfim. E tem um poema nesse livro que fala... eu transformei uma conversa que eu vi no ônibus de duas senhorinhas falando mais ou menos assim: comadre, você viu como eles conseguem ser tão felizes e nós não? Aí a outra fala assim: comadre, eu transformei nessa linguagem mesmo. Comadre, eles são felizes, eles conhecem a felicidade, nós não. Tá? Foi uma conversa de duas senhorinhas no ônibus, e eu achei que tão interessante, porque o poeta, nós andamos por aí, parece que a gente anda no outro mundo e observando as falas, as conversas, as coisas, porque tudo se aproveita, sabe? E eu então
transformei aquela conversa numa poesia de aceitação, sabe? De uma pessoa de idade, de aceitar esse universo que é maravilhoso. Gabriel, como é essa mutação pessoal em se aceitar LGBT? Vamos dizer, é uma mutação de pensamento, de comportamento, de tudo mais. Como é essa mutação de se aceitar? Eu diria que é a parte mais dolorosa do processo, né? A aceitação pessoal, né, é uma das partes mais dolorosas do processo. E ela acaba sendo intensificada, às vezes, por outras questões, né? Mas essa, primordialmente, é a parte mais dolorosa do processo e é a parte que nos faz entender o quanto é importante ser feliz, o quanto é importante amar, o quanto é importante ser humano. No meu caso pessoal, né, eu posso dizer no meu caso pessoal, que para mim foi um processo bastante dinâmico, onde eu precisei desconstruir pensamento religioso, eu precisei desconstruir pensamento social, cultural e familiar. Crença limitante, né? Ter crenças limitantes, exatamente. Porque basicamente a gente é inserido numa sociedade em que a gente é exceção. E quando a exceção chega no que é comum, geralmente ela causa estranheza e muitas vezes ela é repelida. Então a gente acaba tendo esse conceito dentro de nós mesmos também. E essa construção precisa ser desconstruída primariamente em nós. Então é um processo bastante doloroso, mas é um processo libertador que causa muita felicidade depois. Porque você é quem você é e é isso que importa. Sim. Além do processo doloroso de se assumir, porque às vezes é doloroso também se assumir e se expor, a maioria dos casos, principalmente no Brasil, esbarra com a agressividade da família, e isso é doloroso, torna-se todo o processo mais ruim, mais difícil ainda. Como precisamos de leis para proteger vocês? Meu Deus, que é incrível. A gente já conseguiu algumas vitórias, que a gente vai falar mais posteriormente, mas é importante dizer que o que a gente mais precisa é a quebra da barreira da construção social, do que a sociedade encara como o que é válido e o que não é. Então, as famílias que hoje têm membros LGBTQIA+, precisam muito entender que a sociedade não dita a regra do amor. A sociedade não dita a regra de você acolher a pessoa que você gerou, a pessoa que você ama. A sociedade não tem que decretar nada com respeito a isso, e nem a religiosidade. Então você tem que realmente se desconstruir também nesse sentido. As suas barreiras que você criou, elas precisam ser desconstruídas para que você apenas ame. Porque é isso que eu acho que é o principal. Sim, sim. Gato Conectado aqui falando, acolhimento LGBTI mesmo, é isso mesmo. Se a família não te acolher, ou os parentes mais próximos, os amigos, normalmente te acolhem, né? O trabalho, a vida de um LGBT se torna um caos e pode partir aí até muitas vezes para o suicídio, o que é lamentável. E quando acontece um suicídio, eu sempre me perguntei, por que deixaram acontecer? Quantas vezes uma palavra nossa é um empurrão para um suicídio? Eu acho que nós devemos espalhar amor todos os dias, acolher todos os dias. E nós temos que trabalhar, o ser humano é muito delicado, é muito raro para deixar essas estupidezes, ou essa estupidez acontecer, essa agressividade, sabe? É de uma coisa tão monstruosa que não tem palavras para dizer. E a gente tem que acolher, abraçar, perdoar, amar. É muito mais fácil, é muito mais barato, gente. Pelo amor de Deus. Imagine você numa situação que você repele o seu filho. Você traz uma negatividade para a sua família, traz uma negatividade para o seu filho. Todos adoecem mentalmente, todos precisam de tratamento, todos acabam sendo pessoas mal resolvidas, e uma pessoa mal resolvida tem problemas de saúde, então isso acarreta outros problemas. Quando o amor
o acolhimento, não precisa nada disso, sabe? Ocupa menos espaço na mente, você flui, é tão diferente, tão especial, né? Só quem Exatamente. O amor é de graça, né? E ele é muito, muito mais barato do que terapia. Isso é verdade. Enquanto tiver pessoa raivosa, os terapeutas estão faturando. Exatamente. Então, amar é o princípio da inteligência. Quando você ama, você ignora o contexto social, você ignora o contexto filosófico, você ignora o contexto religioso e você simplesmente sente. E eu acho que é isso que falta para muitas pessoas. A gente ignorar a construção que nos é dada como regra e começar simplesmente a amar as pessoas simplesmente porque amor é de graça e o amor só traz benefícios positivos para a nossa vida. Exatamente. Eu adorei essa frase, amar é o princípio da inteligência. Então, perceba a dimensão disso. Tá? Vamos falar um pouquinho de um tema um pouco mais delicado. Vamos apertando um pouquinho mais. A igreja, aos poucos, vem se abrindo as discussões homoafetivas. Aos poucos, algumas igrejas, né? Demonstram preocupação com as mortes desnecessárias e com os principais conflitos vivenciados pela comunidade LGBTQIA+. Aliás, a gente fala LGBTQIA+, mas já tem uma série de outras denominações, já esticou essa legenda. E nessa preocupação da igreja vem surgindo mudanças de posicionamento em favor da vida. O Papa Francisco disse recentemente: eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. O que temos que fazer é criar uma legislação para a união civil. Dessa forma, eles ficam legalmente cobertos. Cara, eu tenho particularmente, eu não frequento a igreja, mas eu tenho uma admiração pelo Papa Francisco, pela mente aberta que ele é, pela transformação que ele está fazendo e com esse olhar carinhoso de acolhimento para esse público. Então, isso é de uma humanidade. Tem pessoas que falam que ele é comunista, que é de esquerda. É humanidade. Entenda isso, é ser humano, tá? Exercer as humanidades. Isso é o que ele faz. E para quem não sabe ou não entendeu o posicionamento do Papa Francisco, isso é respeito também. É amar o outro sem a necessidade de mudá-lo para satisfazer o seu ego, a sua fé, a sua crença ou o seu posicionamento político. Você já imaginou você querer que a outra pessoa mude para que você seja feliz? É assim que as pessoas fazem. E isso é errado, é uma pessoa mal resolvida. Você não precisa mudar o outro para que você seja feliz. Você deve amar o outro como ele é. E é isso que Papa Francisco tem nos ensinado nesses anos de papado dele. Pergunto ao Gabriel, com todas as comunidades LGBTQIA+, vem essa abertura de humanização e acolhimento de algumas igrejas. Como vocês veem essa abertura? É importante dizer que a comunidade LGBTQIA+, assim como seus movimentos, eles não são institucionais. Então não existe ali uma sede que eu possa representar todos os pensamentos aqui. Não. Mas eu posso dizer o que o movimento encara quando uma autoridade tão importante quanto um papa, por exemplo, ele faz uma declaração assim. Ela é muito positiva e ela é muito importante para a nossa luta, que é a luta da representatividade e principalmente do respeito. O que o Papa estava querendo dizer não tem nada a ver muito com o que a gente está passando aqui no Brasil, mas ele estava falando muito mais na questão do regional lá dele, da Itália, que ainda não tem nenhuma lei que dê, por exemplo, a credibilidade para o casamento homoafetivo, entre outras. No entanto, ela gera um conceito mundial, porque aí a gente começa a entender que esse conceito da igreja, ele não é um conceito, exatamente, ele não é um conceito que realmente é uma lei, mas sim é um conceito de limitação de pensamento. E o Papa, eu acho que vem abrindo esse horizonte.
É natural que a igreja tenha seus conceitos bíblicos e que eles aceitem esses conceitos porque essa é a sua crença. E a gente entende a liberdade de crença e a liberdade de expressão. Mas, no entanto, a igreja não tem nada que ver com respeito aos nossos direitos, a como a política deve ser feita para essas pessoas. Eles podem muito bem não nos aceitar num casamento religioso e não nos aceitar até mesmo dentro da igreja. Mas eles não podem impedir que nós tenhamos o direito legal de nos casarmos, ou de termos o direito de doar sangue, ou de termos o direito de qualquer outro cidadão. Porque isso nada mais é do que um ato de humanidade. Simples. Parece-me que me corrige se eu estiver errada, parece-me que o Supremo mudou alguma coisa quanto a doar sangue. Até o LGBT até pouco tempo era proibido de doar sangue, agora não tem mais esta negação, alguma coisa assim. Me corrige, como que está isso agora? Exatamente. A nossa legislação, ou seja, os nossos conceitos médicos, eles seguiam um padrão muito antiquado, né? Um padrão de 1987, né? Onde não se sabia muito bem, né, com respeito à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, HIV, hepatite, entre outros. Sim. No entanto, a evolução científica mudou, mas a nossa legislação com respeito a transfusões de sangue, na verdade não era nem uma legislação, era mais uma indicação médica, né, que era seguida e que estava totalmente regular com os padrões internacionais. Então, realmente, em 2017, eu passei pelo minha primeira revolta, né, como homossexual assumido, num sentido desse, que eu precisei, um amigo meu da faculdade estava com leucemia e ele precisava de uma doação de sangue. E nessa ocasião eu fui impedido de doar sangue já na minha ficha técnica. Então eu preenchi a minha ficha técnica e quando eu fui entregar, a enfermeira que estava lá, infelizmente me impediu de doar, né, a medula, inclusive para teste. Então, nem fui testado para ver se de repente eu poderia ser um doador. E isso foi muito triste. É triste porque, de repente, não sei o que aconteceu com o seu amigo, mas é um cerceamento, embora você esteja com a saúde em dia, pelo menos testasse, né? Digamos, você poderia estar salvando uma pessoa e assim por diante. Isso é uma coisa tão triste, mas parece-me que está... Não, exatamente. Está evoluindo. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão unânime, garantiu que a partir daquele dia todos os homossexuais, bissexuais, transexuais, qualquer público do movimento LGBT poderia doar sangue, porque isso basicamente era um atentado ao direito, né, das pessoas de salvarem vidas, né? Então nada mais era do que um preconceito que já tinha sido desvalidado há muito tempo, porque nós não somos a transmissão do HIV e nós não somos a transmissão de qualquer outra doença. Isso é uma doença epidemiológica que pode afetar qualquer pessoa e por isso que existem as testagens para isso. E a gente ficou muito feliz e eu participei de um protesto em Brasília, onde nós fomos no Supremo Tribunal Federal para garantir esse direito. E eu fiquei muito feliz quando a notícia foi divulgada, né, pela mídia. A gente ficou muito contente mesmo. A importância dos movimentos. Exatamente, por isso que eu falo, gente que ajuda a gente, e é isso que é maravilhoso de você conhecer. Parabéns pelo teu envolvimento nisso, e mesmo que seja tenhas feito uma parte pequena, mas você estava lá, cada tijolinho conta, né? Então parabéns por se envolver e lutar pela vida de outras pessoas. Eu quero aqui dar nossa boa noite para Glafira Menezes. Ela é uma escritora e ela fala que essa Pepa é pop. Adoro! Essa Pepa é pop. Ai, meu Deus, a gente tem que rir das coisas boas, né? Ela fala aqui humanidade sinônimo de amor. Ela fala aqui e depois veio o Gato Conectado, também muito bem colocado, Gabriel, e por aí vai. Obrigada por estar conosco nesse momento. Agradeço, realmente. Essa Pepe Pop foi demais. Adorei. Eu também adorei. Eu falo que foi demais, mas eu adorei.
essa, vamos dizer assim, essa aceitação individual, quando a pessoa se assume, está num outro poema meu, que chama-se Aceitação. Eu vou dar mais uma palhinha para vocês. Só um minutinho. Eu arrepiei todas as vezes que eu li. Eu li ele pelo menos umas 7 vezes. E eu me arrepiei em todas as vezes. Eu li para todo mundo aqui em casa. Leia que o pessoal vai amar. Tem vezes... Você sabe que tem poema meu que quando eu escrevi, eu chorei. Cada vez que eu leio, eu choro de novo. Esse poema representa uma parte muito importante de colocação que eu vou falar logo em seguida. Pode ler, pra gente. Aceitação. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Finalmente, aceitei que não foi um erro, foi de propósito. Fui feito à sua maneira, diferente, raro, especial. Fui feito para seu experimento e não estou só. Reconheço os meus iguais e é um privilégio assustador. E ele habita cada célula do meu ser. Gabriel. Bem. Eu ainda choro quando leio esse poema. Esse poema, ele reflete basicamente o que acontece, principalmente no que diz respeito à crença limitante da religiosidade, né? Eu fui de uma religião específica, cristã, que me privou de muitas coisas e me impedia de ser quem eu era, né? E quando eu li esse poema, eu entendi exatamente o que aconteceu, que foi a quebra dos padrões religiosos para um padrão muito superior, que é a espiritualidade. Eu acho que todo mundo pode ter espiritualidade. A religião só é uma instituição. E o renegociar com essa crença que há dentro de nós, que nos limita a ser quem somos, que nos faz nos entendermos como errados na situação, mesmo que a gente seja a melhor pessoa do mundo, a gente se entende como errado, né? Essa renegociação que a gente precisa fazer com as nossas próprias crenças é muito importante para o processo, né? E faz parte da nossa aceitação. E esse poema, para mim, ele descreve única e em especial o que é mais interessante no movimento LGBT. Quando a gente se desvincula das crenças e se apega ao que nós somos, a gente simplesmente é. E não importa se a gente vai ser maltratado, se a gente vai ser... A gente tendo essa aceitação pessoal e tendo a aceitação dos nossos, dos que são próximos, das pessoas que nos amam, é o que importa, né? Exatamente. Esse poema é maravilhoso. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem, porque até ali você se questionou, não é? Para se aceitar. E aí, de repente, depois o poema fala, fui feito à sua maneira, fui feito para seu experimento. E aí você começa a pensar, cara, eu estou na igreja há tanto tempo e isso é proibido, mas se eu sou experimento de Deus, quem é uma pessoa para vir criticar, entendeu? Então ele choca um pouquinho com a igreja, mas traz uma abertura de aceitação do outro, né? E tudo mais. Então isso é muito interessante pensar dessa maneira. E sabe uma coisa que me mostrou? Esse poema também, ele reflete, principalmente nessa parte em que você coloca que no erro da entrega da minha embalagem, né? Principalmente com respeito à transexualidade, né? Que basicamente é isso que acontece. É um entendimento de que você veio numa embalagem que não é a sua, né? Que não é a sua embalagem. Isso é muito importante a gente começar a discutir. Mas, infelizmente, a gente ainda tem cristãos que são menos iluminados, né? Que comprovam, né, o quão essas crenças limitantes deixam eles nas trevas da ignorância. Porque, infelizmente, eles continuam ignorantes mesmo tendo toda essa análise, que é humana, né? A própria Bíblia que eles leem e que eles estudam, comprova que o amor que Jesus demonstrou por diversos tipos de pessoas as quais, na época, eram consideradas pessoas imorais, impróprias,
e Jesus acolheu todas elas. Então, por que não o mesmo nos nossos tempos? Será que a gente não está... Será que essas crenças limitantes não estão fazendo com que a ignorância deles repita o que aconteceu naquela época? Então, eu acho que é isso também que a gente precisa conversar. E aí volta naquela frase de impacto que você fez, que eu amei, que é o amor é a demonstração de capacidade de inteligência. Exatamente, é o princípio da inteligência. Inteligência. Cara, eu amei essa frase. Eu vou roubar ela de você, já. E por falar em intolerância, toda a civilização do planeta Terra tem evoluído a olho nu. Tá? Os brasileiros podem esperar que nas próximas décadas, talvez, o público LGBTQIA+, terão seus direitos de cidadania e de direitos humanos reconhecidos como demonstração de progresso civilizatório. Eu acredito que nesse governo não vai ter muita evolução quanto isso, mas pelo menos nas próximas décadas espera-se que tenha uma evolução nesses direitos, Gabriel. Eu acredito que nós já tivemos uma época de ascendência desse movimento que estava fazendo com que a gente tivesse muitos reconhecimentos e que até beiraram esse desgoverno que a gente está tendo e que vieram nesse desgoverno, mas infelizmente a gente teve uma pausa disso. E por isso agora a militância é tão mais importante. É importante que mesmo quem não é militante, assim, ativista, né, que se empenhe em colocar a ideia de que essa ação ela é humana. Ela não é uma ação identitária apenas. Ela é uma ação de humanidade. Todos os seres humanos que aqui estão na Terra precisam ter seus direitos, precisam ter a sua liberdade. A gente conseguiu alguns, a gente conseguiu o reconhecimento da união estável, né, como quase casamento, a gente poderia dizer assim, mas a gente ainda precisa colocar na nossa Constituição uma emenda ou talvez uma lei mais específica que abrange a nossa união estável como casamento civil. Né? A gente já conseguiu também, com respeito ao sangue, a gente já conseguiu, por exemplo, que as transexuais conseguissem mudar, que os transexuais e as transexuais conseguissem mudar ali o seu nome, né? A forma com que eles gostariam de ser chamados. Então a gente já teve algumas mudanças, mas essas mudanças estão chegando muito pouco ainda. Elas chegam muito pouco e elas ainda são limitadas. Então a gente precisa lutar ainda mais. Eu acredito que logo, logo, assim que a gente conseguir se libertar desse desgoverno, a gente vai conseguir voltar a ter uma evolução nesse caso. Exatamente, evolução humana principalmente, né? Porque nesse momento é uma desevolução, né? É tudo íntimo, tudo voltado para trás. Goethe costumava dizer que a homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. É interessante que as pessoas brigam tanto com isso. Isso já nos primórdios já existia. Depende de nós, eu, você, a pressionarmos os legisladores a fim de aproximar o Brasil dos padrões modernos de cidadania e conceder esses direitos civis, inclusive também, como você disse, ao casamento. E interessante perceber que quando a gente fala de direitos humanos, é uma coisa assim que as pessoas entendem que direito humano é uma coisa para vagabundo, principalmente a direita fala muito isso. Direitos humanos nada mais de que você possa ter direitos. Tá? Essa questão do sangue é direitos humanos, o casamento civil é direitos humanos, o respeito é direitos humanos, tá? Adoção por um casal homoafetivo, ou mulher ou homem, é direito humano. Quantas crianças estão jogadas lá pelos héteros? E quem vai lá adotar, claro, são casais héteros, mas tem casais homoafetivos que querem contribuir com a sociedade, adotando uma criança e dando a ela condições de estudar, de se formar e ser um cidadão que vai contribuir para a humanidade, sabe? E isso que eu acho maravilhoso. São pessoas que foram rejeitadas e querem resgatar um ser humaninho e produzir desse ser humaninho um grande cientista, um grande médico, um veterinário, um político. Ele pode ser quem ele quiser ser quando adulto. Isso é maravilhoso. Isso é direitos humanos.
dar a eles o direito de ser família também. Não é, Gabriel? Exatamente, né? E o mais importante de a gente analisar nesse contexto é que direitos humanos estão ligados a coisas muito básicas também e que muitos membros do movimento LGBT, muitas pessoas que fazem parte desse movimento não têm. Direitos humanos está ligado ao direito de trabalhar, que muitas transexuais não conseguem, simplesmente porque são transexuais. O direito a emprego é um direito de todos, mas que muitos transexuais não conseguem. O direito à educação é um direito de todos, mas que muitos gays e transexuais, a gente tem uma faixa minoritária hoje de transexuais que conseguiram concluir o ensino médio brasileiro. Imagina um ensino superior, né? A gente está tendo uma ascensão do movimento no que diz respeito ao LGB, que é as lésbicas, os gays e os bissexuais. No entanto, existem muitas categorias, principalmente os transexuais, que ainda não têm umas limitações muito grandes. E isso é dever de todos nós questionarmos. Por que essas pessoas não têm esses direitos básicos? Por que essas pessoas têm que recorrer, muitas vezes, a situações de perigo, como, por exemplo, a prostituição, né? Ou até mesmo a situações muito mais perigosas com respeito à violência e tudo mais. Então, isso, gente, é cidadania. Isso é exercer direitos humanos. Isso é exercer igualdade. Nós somos iguais. E sendo iguais, temos que ter direitos iguais. E por que os héteros, os gays, os bis e as lésbicas conseguem trabalho e os transexuais não? Tem alguma coisa errada nisso, né? E por que também algumas empresas não contratam gays por serem gays mais afeminadas, né? Por contextos de estereotipos, né? Então a gente tem que começar a ver isso. A Dinamarca foi o primeiro país a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo, né? A Suécia, por exemplo, né, os homossexuais eles podem registrar em cartório o seu contrato de união civil. Aqui no Brasil a gente também já pode, mas alguns cartórios já se negaram a fazer isso. E aí a gente precisa recorrer a outro cartório. Por que se negaram? Se a gente já tem a justiça, já tem a lei, né? Atualmente, vários países já apontaram o casamento homossexual como uma opção. Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá, Brasil, entre outros. No entanto, a gente tem que entender que ainda é uma luta mundial. Cuba, Irã, Iraque, entre outros países, ainda existem algumas restrições. E o Brasil, mesmo com a jurisprudência, a gente ainda tem restrição. Então, a gente ainda precisa se envolver muito mais. E isso não é só um movimento identitário do movimento LGBTQIA+. É um movimento seu, hétero. É um movimento seu que, se não está enquadrado, talvez, no movimento LGBTQIA+, no sentido do cisgênero, né? Porque a gente tem héteros transgênero. Mas a gente tem... não estão enquadrados no movimento, mas vocês são humanos. E nós também somos. Então, a gente precisa também do apoio de vocês. Sim, sim. Gabriel, vamos apertando um pouquinho mais. Tá bom. Uma pergunta muito delicada. Sabemos que é comum o homem hétero não assumir a paternidade. Isso é muito comum. Ou abandonar o filho com a mãe como se ela tivesse a obrigação de criá-lo. Às vezes questiona a paternidade denegrindo a imagem da mãe, que é pior ainda. Outras vezes é preciso ir na justiça para obrigá-lo a pagar a pensão. E essa pensão não dá para sustentar um filho. Hoje, eu, por exemplo, eu optei ser mãe solteira. Eu quis ser mãe. Eu, graças a Deus, nunca me casei. Tive 2 filhos maravilhosos, tenho 2 filhos maravilhosos e eu sei como é difícil, por opção, ter 2 filhos, cuidar deles sem nenhuma ingerência dos pais. Agora imagine você que é uma mãe solteira, que é abandonada pelo pai da criança, todo o transtorno que ela sofre também em casa, pelos familiares e tudo mais. Você concorda comigo que, no fundo, toda a comunidade hétera masculina cria leis para proteger a sua masculinidade decadente? Aí entra a representatividade.
né? Se a gente tem uma representatividade majoritariamente masculina hétero, o que vão ser visto por essa masculinidade hétero? Os seus problemas masculinos héteros, né? Então, pode falar, você ia falar alguma parte. A questão de representatividade, agora que está aparecendo vereadoras eleitas desse segmento. Aliás, diga-se de passagem, as primeiras mulheres trans, meus parabéns para ela pela luta, pela garra e pela coragem. Além de ser mulheres trans, são mulheres negras. Imagina a dupla representatividade que elas têm no sistema de confecção do alinhavo das leis. Exatamente. Então a representatividade é para isso. É que para que essas injustiças, quando existe uma disparidade social, política, porque a gente entende que se a gente tiver só homens na política, obviamente que esses homens vão defender os seus interesses e não necessariamente os interesses do povo. Por isso a gente precisa ter uma diversidade política. A gente precisa ter homens? Precisamos, mas precisamos ter mulheres, precisamos ter gays, precisamos ter transexuais, precisamos ter negros, precisamos ter índios, precisamos ter todas as pessoas da nossa sociedade para que essas leis, que geralmente beneficiam apenas um grupo, beneficiem todos os grupos, se abranjam para todos os grupos. Por isso que as leis, o comportamento hétero masculino em relação à mulher hoje é tão agressivo, porque eles se protegem. Exatamente, eles vão se protegendo ali de acordo com a sua necessidade. Isso também é uma construção social, porque se uma mulher... Exatamente, é uma construção social. A mulher foi impedida de votar por muito tempo, imagina de ser política. Essa desconstrução, ela demora muito tempo, e agora a gente está começando a desconstruir. Ser gay nem era mencionado na política, porque não era... meu Deus do céu, se você descobrisse que alguém era gay, essa pessoa ela era caçada, ou tinha que ter ali os seus direitos de deputado, ou de qualquer coisa, caçado. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem essa representatividade forte, mas a gente precisa do apoio do eleitorado. Esse eleitorado somos em maioria heterossexual, e por isso que a gente precisa abrir a nossa mente. Os heterossexuais têm um valor muito importante para esse... A gente não está contra a heterossexualidade, a gente na verdade precisa, né, dos héteros também para abrir a mente, para se desconstruir nesse contexto político, social, filosófico, entre outros. E tudo, né? Exatamente. Falando ainda em união civil homoafetiva, os direitos civis advindos dessa união traz muitas garantias, porque às vezes são muitas pessoas que têm posses. Isso também é um contrato, como todo casamento é um contrato de união, né? Ele segue, ele tem que ter as garantias dos direitos civis de cada um, né? Exatamente, direitos básicos, como por exemplo, você desfrutar da assistência médica do seu parceiro, né, ou da sua parceira, que é um direito constitucional previsto em lei, em regime, herança, né, auxílio social no caso de morte, né, ou de invalidez. Então, todas essas questões são humanas. Se o parceiro não tem esse direito à união civil, ele não tem, ele perde todos esses direitos que todos os héteros têm. Então, a gente só está querendo ser igual a todo mundo, né? É uma questão de igualdade. Exatamente. Igual, parceiro é igual. Bem, estamos chegando ao final dessa live e vamos dar mais uma palhinha para vocês. Uma palhinha poética do livro Herdeiros do Arco-Íris, que chega em junho. Fique antenado. E se você quiser fazer já uma reserva de Herdeiros do Arco-Íris, faz no direct aqui do Instagram. Eu já te coloco na lista de espera. Esse livro, eu vou dizer para vocês, promete, porque ele é extremamente acolhedor e valoriza esse universo. Mas vamos lá para a poesia. Dádivas. O amor entre duas pessoas do mesmo gênero é tão mágico, tão especial, tão raro, que é permitido apenas a alguns escolhidos. O que não justifica
as atitudes de breu daqueles que nunca foram adidos, aqueles que nunca foram escolhidos, né? Eu achei tão interessante porque, de fato, quando eu escrevi, aí você começa a pensar, cara, quando duas pessoas se amam, eu tenho um poema que fala assim, que me ocorreu agora, quando duas pessoas se amam, Deus foi concluído com sucesso. Não importa se se é do mesmo sexo, quando duas pessoas se amam, Deus foi concluído com sucesso. Aliás, vou publicar hoje no meu Twitter. Mas coloca a autoria, pelo amor de Deus. A autoria com certeza. Eu te mando ele, eu tenho ele aqui, eu mando ele num card para você, fica bem bonitinho. Manda sim. Isso tá em Herdeiros do Arco-Íris também. E aí você começa a perceber como é raro, como é especial ser amado por alguém do mesmo sexo. Isso não é para qualquer um. Isso não... Eu penso assim... É que na verdade, o que acontece? A questão da diversidade sexual, né, da diversidade do amor, ela é um contexto de construção social, realmente. Então, na verdade, todo mundo tem a capacidade de amar, né? Nem todo mundo quer amar pessoas do mesmo sexo. E isso tá tudo bem. E não é isso que a gente espera, que todo mundo, de repente, vire a casar com algo do tipo, né? Não é nada disso que a gente espera. Opa, meus cachorros começaram a latir, desculpa. Faz parte do silêncio, show. Faz parte. Calma. Bem, nosso tempo está acabando e eu sinto aquela vontade danada de quero mais. Sabe quando você se serve de uma sobremesa e você sabe que tu quer repetir? Assim nós estamos hoje, não estamos? Com certeza. Que eu me sinto. Externo, meu muito obrigado ao Gabriel Rodrigues por aceitar participar de Ironizando, no quadro Acolhimento LGBT. Obrigado mesmo por estar conosco hoje, Gabriel. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a todos que assistiram e que ainda vão assistir, né? E espero que essa conversa, né, esse diálogo, faça com que vocês colorem um pouco mais as suas mentes e que consigam sair desse mundo cinza de desigualdade e consigamos enxergar um mundo com mais igualdade e com mais amor. E lembrem-se, o amor é o princípio da inteligência. Show! Agradeço também ao Tiago Almeida, da Almeida Eco, que faz toda a operacionalização desse programa para mim. Agradeço a atenção de vocês e prometo que na quarta-feira voltamos com a maravilhosa Gislene Teixeira para encerrarmos o assunto de tabus e crenças limitantes, que não deixa de ser outra saia justa também, tá? Tenho certeza que deixamos um gostinho de sobremesa de quero mais para vocês também. Então venha, nos siga nas redes sociais, no meu Face, H-Ricken, letrinha H, só a letra H, ponto, Ricken, no Insta, H-Ricken também, e no YouTube, Ironizando, com HY no meio, Ironizando. Não se esqueça, quando você visitar o YouTube, se inscrever, dar seu joinha, ativar o sininho e tudo mais. Gabriel, obrigada por estar conosco, partilhando o seu conhecimento, ensinando aos nossos seguidores como evoluírem como seres humanos. Tá? Obrigada por estar aqui. Deixe seus contatos de mídias para as pessoas se seguirem também. Bem, eu tenho 2 contatos de mídias mais importantes, que são as mídias em que eu sou mais ativo, que é a mídia Instagram, que é essa daqui que a gente está, que é Gabriel Gaystar, e a mídia TikTok, que é a mídia onde agora eu estou atuando um pouquinho mais, que também é Gabriel Gaystar. Então, nas duas é a mesma coisa. E caso vocês queiram me seguir na minha página no Facebook, é Gabriel Rodrigues. É só procurar lá, e aí vocês vão ter também algumas informações e ter acesso também ao grupo Tribuna Livre.
Só lembrando, se você quer deixar seu nome para que eu te contate quando o livro Herdeiros do Arco-Íris esteja pronto, do lançamento, me contate no direct, eu te coloco na lista de espera e quando vai para o lançamento eu dou aquele alô, o livro está pronto, custa tanto, o Pix é tanto, o endereço é tal, para que a gente possa mandar. Tá? Eu já digo que quero entrar na lista, hein? Só com essa degustação aqui eu já fiquei maravilhado. Obrigado. Mas é isso, eu acho que a gente vem para esse planeta para ajudar pessoas. Se a gente não faz isso, a gente está ocupando espaço. Eu penso assim, acho que a gente tem que deixar alguma coisa para que os outros falem de nós, mas deixar coisas boas, coisas construtivas. Tá? Obrigada, Gabriel. Obrigada a você que está aqui conosco e nos prestigiando. E até uma próxima oportunidade. E eu vou te chamar para próximas lives, pode ter certeza. Com certeza, será um prazer. Obrigada, até mais, minha linda. Um abraço para vocês. Obrigado, Obrigado. Tá? Obrigada.